E aí, galera, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de matemática, né, da página 130. Bom, o que vocês estão vendo aí neste momento, vocês já fizeram a atividade, né, da página 129, que foi o registro das somas dos dados, ok? Então, agora, na página 130, olha, faça o que se pede. Na primeira coluna da tabela está a soma dos pontos. Então, que somas são essas? São aqui, vocês podem registrar aqui, ó, um dado, face 1, né? Com a face 1 do outro dado, a soma deu 2, né? 3, aí vocês foram fazendo, ó, 3, certo? Então, é sobre esse resultado que a gente vai estar falando agora, tá? Então, se vocês observarem lá, na primeira coluna da tabela está a soma dos pontos quando dois dados são lançados. Preencha a segunda coluna com a quantidade de vezes que essa soma ocorreu. Então, aí lá na tabela, vocês pintaram com as cores, né? As somas, não foi assim? Então, agora nós vamos pôr o resultado. Então, quantas vezes ele quer saber lá? A quantidade de vezes que a soma ocorre. Então, de um lado, deixa eu circular também, ó. Ah, não peguei a tinta. Aqui, ó. Deste lado está a soma de pontos, ok? E do outro lado está a soma, perdão, a quantidade de vezes que apareceu essa soma aqui, certo? Então, a primeira pergunta, ele quer saber qual foi a quantidade, né? Quantas vezes o 2 apareceu? Aí você olha na tabela, né? No caso aqui, olha, quantas vezes o 2 apareceu? Ele apareceu aqui, ó. Pena de pegar tinta. Aqui, ó. Quantas vezes ele apareceu? Uma vez. Então, aqui nós vamos colocar ao lado o número 1. Espera aí. Opa. Deixa eu tirar a caneta aqui. Olha lá. Ele apareceu uma vez. Aí você vai lá e observa o 3. Quantas vezes o 3 apareceu? A mesma regra. Aqui, ó. Aí você conta. Uma, duas. Eu estou fazendo a marquinha para vocês poderem ver, tá? Sobre o que eu estou falando. Então, o 3 apareceu quantas vezes? O 3 apareceu duas vezes. Não tem duas marquinhas lá? O 3, duas vezes. O 4, quantas vezes o 4 apareceu? Vamos fazer a marquinha? Vamos lá, ó. Opa, não pegou a caneta. Uma, duas, três. E assim você vai contando. Então, ele apareceu 3 vezes. E o 5? Vamos ver o 5 agora. Quantas vezes o 5 apareceu? Aí você vai lá e conta. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, você vem e marca ao lado. E o 6? Agora vamos ver o 6, quantas vezes o 6 apareceu. Opa, não pegou a caneta. Uma, duas, três, 4, 5. Então, aqui estão as 5 vezes que o 6 apareceu, ok? Agora, vamos fazer o 7. Quantas vezes o 7 apareceu? Pega uma cor aqui. O 7 apareceu. Opa. Uma, duas, três, 4, 5, 6. Opa, ficou pequenininha. Então, quantas vezes o 7 apareceu? Aí você vai e marca lá o tanto de vezes que ele apareceu também. Agora, vamos ver o 8. Quantas vezes o 8? Opa. Uma, duas, três, 4, 5. Então, o 8 apareceu 5 vezes. 9. 1, 2, 3, 4. O 9 apareceu 4 vezes. E o 10? Quantas vezes o 10 apareceu? Mesma coisa. Vai lá e conta. Uma, duas,
3. Então, o 10 apareceu 3 vezes. E o 11? Opa. 1, 2. Então, o 11 apareceu 2 vezes e o 12 uma vez, certo? Então, para nós irmos para a próxima página, então, observar a tabela de dadinhos lá que vocês já fizeram e registrar na tabela a quantidade de vezes que o número apareceu, né? Que a soma, né, de pontos apareceu na tabela, tá bom? Então, agora vamos para a nossa nova página. Pessoal, então, na página seguinte, a gente vai ter que estar montando um gráfico, tá bom? Com quais dados? Com os dados da página anterior, que nós colocamos na tabela. Lembra que foi falado na live que a tabela, a partir da tabela, você monta seu gráfico para você visualizar melhor as coisas? Pois é. Então, a tabela está aí com a soma de pontos, que está aqui, olha, a soma de pontos, ok? E a quantidade de vezes, né, que ocorreu a soma, que lá na página anterior vocês pintaram os dadinhos, olha, os números, né, de acordo com a cor, com o número de vezes, para vocês estarem observando, certo? Aqui ao lado está a página 131 com o gráfico que vocês têm na página. Só que o que vocês têm aí está faltando alguns itens que já tem aqui no meu gráfico. Então, é sobre esses itens que eu vou falar, para depois a gente começar a fazer a atividade. Combinado? Então, vamos lá. Se vocês observarem, olha, a letra B da tabela fala assim, represente em um gráfico de colunas os dados da tabela do item anterior. Então, a gente vai pegar esses dados, né? Vamos pegar esses dados que estão aqui nesta tabela e representar aonde? No gráfico. Ele fala assim, ó, gráfico de colunas, estão lembrados? Gráfico é coluna vai subir, ok? Então, vai aparecer aí algumas colunas depois que vocês estiverem pintando. E nós precisamos, é claro, dar um nome para o gráfico. Então, este gráfico, ele recebeu o nome de... Opa, deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui, ó, o nome dele. Aqui do lado, ó. Qual que é o nome que eu dei para ele? Soma dos pontos de dois dados. Não foi feita uma tabela com os dados? Perdão, um quadro com a tabelinha com os dados, e vocês foram somando para descobrir quanto dava? E depois, vocês não transformaram esses dados, essa conta que vocês fizeram lá, vocês jogaram os dados aonde? Nessa tabela que está aí. Então, agora nós vamos trabalhar no gráfico com essa tabela. Então, por isso, soma dos pontos de dois dados. Então, nós vamos pegar os resultados e vamos estar colocando no gráfico, ok? Então, tem que ter o título, tá lá. Aí ele fala assim, eixo vertical. Então, eu também tenho que dar um nome para o eixo. Lembra que nós conversamos? Onde fica o eixo? Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Olha, o eixo começa aqui. No amarelo não aparece. Aqui, olha. Aqui é o eixo, certo? Tá aqui, ó, no 0. Combinado? Aí ele fala o eixo... Desculpa. O eixo vertical. Então, é a hora que tá... Onde tá ali, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ali é o eixo vertical. Então, tá registrado o quê? A quantidade. Olha aqui, onde está registrada a palavra. Quantidade, tá? Então, ali nós vamos descobrir quantas vezes, a hora que você fizer a leitura, assim, ó, quantas vezes apareceu a quantidade 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E aqui onde está a palavra pontos, é o eixo horizontal, onde está registrado 2, 3, 4, 5. Quem são? É aqui, ó, a soma de pontos, ok? Então, a quantidade está aqui, ó. É a quantidade de vezes que a soma ocorre, certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos para o gráfico, vamos estar representando a quantidade de vezes, tá? Então, ele pergunta lá,
qual é o primeiro que aparece? Deixa eu fazer uma marquinha. O primeiro que aparece, vamos começar aqui, olha, não é o 2? Olha o 2 aqui. Olha o 2 aqui na tabela. Quantas vezes a soma, quando você somou da de uma vez apareceu, você colocou aí na tabela que ele apareceu uma vez. Então, quantas vezes, perdão, quantos quadradinhos nós vamos pintar no gráfico? Apenas um, porque ele apareceu só uma vez, certo? E o 3, quantas vezes ele apareceu? 2. Então, nós vamos pintar 2 vezes. E o 4, quantas vezes ele apareceu? 3 vezes. Então, nós vamos pintar 3 quadradinhos. E assim vai indo, olha, o 5 apareceu 4 vezes. Agora depois 6. Quantas vezes o 6 apareceu? 5 vezes. E o 7? 6 vezes. Agora, se vocês olharem lá no gráfico, olha o 1, tá vendo? Agora já dá para você ver 2, tá vendo como dá para você ver? 3. Se vocês, deixa eu fazer uma marquinha para vocês observarem. Tô falando desse aqui, olha. Olha aqui, olha a linha do 1, olha a linha do 2, tá vendo? 3, a do 4, a do 5 e a do 6, tá? Não tá alinhadinho? Tá, então agora nós vamos ver o 8 e vamos descobrir junto o que vai acontecer. O 8, quantas vezes ele apareceu? Ó, 5 vezes, então ele tá lá, ele tá na mesma linha dos 5 vezes. E o 9, 4 vezes, olha lá a linha. E o 3, 3 vezes. E o 3 não, perdão, que a tia olhou na tabela e falou 3, é o 10. Quantas vezes o 10 apareceu? 3 vezes. E o 11? 2 vezes. E o 12? Uma vez. Então, aí agora, ó, você observando o gráfico, né? Quando você olhar para ele, você consegue responder algumas perguntas, né? E lá na letra E, olha, que ele fala, observando o gráfico, responda. Qual é a soma com a maior chance de ser obtida? A gente não vem falando do possível, provável, muito, como é que é? Impossível, tem mais chance, não é assim? Que são as probabilidades. Agora, se olhando lá no gráfico, se você analisar a quantidade de vezes, né, que um apareceu, outro, qual é a soma com maior chance de ser obtida? Se olhando no gráfico. Já mataram a charada aí, né? O 7, né? O 7 ele não aparece aqui, olha até onde está o 7, né? Quantas vezes o 7 apareceu? Ó, 6 vezes. Então, quem é que tem mais chance, né? A maior chance? A soma 7, né? Com certeza é a soma 7. Aí ele fala assim, quais são as somas que têm a mesma chance? Aí é a hora de você observar o gráfico. Olha para vocês verem no gráfico. Observe lá o número 2 e o número 12. Não saiu a mesma quantidade? Né? Então, o 2 e o 12 tem essa chance. Olha lá, o 2 e o 12. Quem seria o próximo? 3 e o 11. E aí você vai observando, ó. Quem é o próximo? Já escutei alguém gritando aí. O 4 e o 10. Acertou. Quem é o próximo? Alguém aí já falou? Será que acertou o que pensou? O 5 e o 9. E tem mais alguma possibilidade aí, mais alguma chance? O 6 e o 8. O 7 não, né? O 7 ele tá sozinho, então a chance, né, de sair 2 e 12, 3 e 11, 4 e 10, 5 e 9 e 6 e 8. Bom, então essas daí são as somas que têm a mesma chance de sair, né? O 2, 12 tem uma vez só, o 3, 4 duas vezes, e aí vai. É pouco ou muito provável que você obtenha a soma 2? E aí, é pouco ou muito? Então, se nós estivéssemos reunidos, né, como a gente
a tia Marita sempre fala, né? Vocês estariam discutindo com o professor, estaria conversando para chegar numa opinião, né? Aí teria a opinião de cada um. Então, aqui eu vou pôr a minha opinião. Ó, é pouco ou muito provável que você obtenha a soma 2? E aí, o que você acha? É pouco provável, né? Pois, o que acontece com a soma 2? Pois só há uma possibilidade de tirar a soma 2, certo? Entender? Se só tem uma soma, então é pouco provável, tá? Não é impossível, ele pode sair, mas é pouco provável, né? A gente tirar essa soma 2. Tudo bem? Então, agora, pessoal, eu vou deixar uma atividade para vocês estarem aprendendo mais em casa sobre isso que a gente conversou, sobre a tabela, tá bom? Viu como ficou bonitinho o gráfico, né? Então, eu espero que vocês façam em casa e vamos para a atividade seguinte, então. Pessoal, a atividade para casa, você vai estar marcando com X, né? Aí, aquela que você vai escolher em relação ao que está perguntando. Ó, marca um X em cada situação, de acordo com a chance de ser possível, impossível ou certo que vai acontecer. Então, do lado, aqui está a situação. Deixa eu fazer uma marquinha. Aqui, no caso, é a situação. E aqui, se é possível, impossível ou certo, tá? Então, aí você vai ler o item, né? O primeiro item fala assim: chover, pois há nuvens escuras no céu. Possível, impossível ou certo? Aí você que vai estar marcando. Nevar no Rio de Janeiro no verão. Será que isso é possível, impossível ou certo? Uma pessoa sentir fome pelo menos uma vez ao dia. Possível, impossível ou possível? Um copo cair e não quebrar. E aí, é possível, impossível ou certo? E a última, uma pessoa tomar banho e não se molhar. Isso aí é possível, impossível ou certo? Tá? Ó, boa atividade, tá? Para vocês e até a próxima. Beijos, viu? Beijos.